Depois da introdução, a gente entra com um processo que a gente chama de perguntas e respostas, né? Q&A. Por que a gente tem essas perguntas e respostas? É, eu preciso entender as necessidades do meu paciente. E mais do que isso, eu vou elevar a consciência dele por meio de perguntas interessadas e verdadeiramente interessadas sobre as necessidades que ele tem. A partir do momento que eu vou perguntando, eu vou deixando ele consciente dos problemas que ele tem. E a estrutura aqui é uma estrutura de 90% de pergunta, 10% de resposta. Se trata muito mais do paciente do que eu ficar dando atropelo técnico ali do que vai precisar fazer. Ah, a gente vai ter que mexer no dente 45, 23. Não, não. A gente precisa mais perguntar e entender. João, isso é natural da profissão? Total. Isso aqui é uma forma muito semelhante ao que se faz com a anamnese. Mas para além de perguntar, você é fumante? Ah, tem histórico de problema cardíaco? Ah, tem histórico de apneia? Tem histórico de não sei o que lá? Não, a gente vai perguntando mais da pessoa para além desses pontos técnicos. Em que sentido, né? São perguntas que a gente chama de perguntas interessadas. A pergunta interessada é aquela pergunta que eu verdadeiramente me interesso, eu tenho, a gente chama até de interesse genuíno pelo meu próximo. Eu vou explorando sobre aquela pessoa e eu vou trazer um exemplo para deixar isso aqui mais claro. Em que, enquanto eu tenho esse interesse genuíno, eu aplico a escutativa e a aplicação dessa escutativa, ela tem a finalidade de gerar confiança nesse meu paciente. Se eu fosse pensar aqui, né, eu posso botar isso aqui num formato de, de equidade, né? O interesse genuíno com a escutativa vai gerar confiança. Por quê? Quanto mais perguntas verdadeiramente interessadas, não perguntas aleatórias, quanto mais a pessoa vai me devolvendo e vai me respondendo, maior o nível de confiança que ela está depositando em mim. Vamos aqui aos exemplos para que isso fique claro. Porque essas perguntas elas vão ter duas estruturas. Eu vou perguntar para esse paciente a situação atual e vou perguntar para esse paciente a situação desejada. Legal. João, exemplos. Exemplos de situação desejada. Ó, vamos lá. Então me conta um pouquinho, fulano, o que motivou você a buscar um tratamento? Quais são as dores que você tem sentido? Me contextualiza um pouquinho mais. Maravilha. Aqui eu não faço aquela pergunta, né? Como eu posso te ajudar? Não, não. O que te motivou a buscar um tratamento? O que você tem sofrido? Beleza. Há quanto tempo você tem sofrido com esse problema? Né? Aqui a pessoa às vezes entende, poxa, eu tô com a dor aqui agora. Quando eu faço essa pergunta, ela lembra, caramba, é verdade, né? Eu já tenho esse problema há tantos anos. Ah, mas o que aconteceu que te trouxe esse problema, né? Teve algum episódio específico? Aí eu pergunto, cara, por que você ainda não resolveu esse problema? O que acontece? O que tá te impedindo de tomar, de não resolver isso? Olha que pergunta inteligente. Olha que pergunta inteligente. Quando eu pergunto isso, eu vou aqui, com o meu processo de escutativa, já entender qual que vai ser a real crença limitante, o real impedimento dessa pessoa não ter acessado ainda essa solução. Porque muitas das vezes ele já até, poxa, não, eu não resolvi ainda porque deu a dor, mas parou e aí eu fui deixando para depois. Então ela já tem a tendência de procrastinação. Legal, é algo que eu vou, pego isso daqui. Aí eu pergunto, né? Já buscou esse tratamento em outras clínicas? O que faltou para você ter a necessidade, para você entender que poderia avançar no tratamento? Outro exemplo de pergunta: o que esse problema tem te impedido de fazer, né? Qual é o impacto desse problema diretamente na tua vida, no teu trabalho, está impactando na tua família, na tua autoestima? Me conta um pouquinho mais sobre as tuas necessidades, ou interesse na pessoa. Ou interesse na pessoa, né? Me conta mais do que esse problema tem te causado. Maravilha. Aplicado esse primeiro processo da situação atual, eu migro para a situação desejada. O que você gostaria de ter, né, depois de resolvido isso daqui? Que você gostaria que hoje você não está acessando? Uma vez eu participei de uma consulta de avaliação, a gente perguntou, né, o que você gostaria? A pessoa falou, poxa, eu gostaria de voltar a tomar sorvete com a minha neta. Foi muito legal, né? E por que a gente faz esse pulo de situação atual para a situação desejada? Porque muitas das vezes é isso o que vai mover a pessoa. A pessoa na situação desejada, ela já está, por muitos anos, em muitos casos, já adaptada a viver com aquele problema.
E no momento que eu faço perguntas para ela e ela volta a botar na consciência dela qual que é a situação desejada, isso é algo que consegue trazer o pilar do agir, da decisão imediata. Então essas perguntas vão tornando o meu paciente consciente do problema e já deixa ele mais preparado para receber uma solução personalizada para solucionar aqueles problemas. Porque ele começa a ter a consciência do impacto que aquele problema está causando e de qual cenário ele vai ter a partir do processo de resolver esses problemas. E aqui eu trago mais alguns pontos, né? Tem algum sorriso que te inspira? Qual a sua expectativa? Qual o seu sonho posterior a esse tratamento? Qual resultado atingido faria você entender que o tratamento foi um sucesso? E aqui eu posso explorar outras coisas. Eu posso explorar, por exemplo, você tem algum trauma? Se a pessoa falar que o porquê que ainda não avançou, né? Porque que não procurou solução para isso. Eu vou explorando. E mais do que seguir o roteiro, você tem que aprender a fazer perguntas, né? Encontrar as respostas corretas, esse processo vai acontecer a partir do momento que eu souber fazer as perguntas certas. Então, aqui é uma habilidade que, naturalmente, o dentista ele já tem uma predisposição a saber fazer isso daqui. O dentista já sabe fazer isso daqui. Só que muitas das vezes num lado mais técnico. Aqui a gente vai tratar mais sobre a pessoa. Maravilha. Feito isso daqui, a gente vai passar para a etapa de portas, que é um processo de antecipação de objeção.